Olá, alunos, tudo bem com vocês? O assunto da aula de hoje é tipos de sujeitos. Bom, antes da gente pegar o livro, vamos retomar o que vocês já sabem sobre sujeito, certo? Sujeito é um termo da oração, né? Em que o predicado indica, declara alguma coisa sobre ele. Então, vamos entender melhor olhando o exemplo. Nós temos aqui o beija-flor é um pequeno pássaro. Então, a gente tem aqui um divisor, né, que é o verbo. Então, a gente sempre pergunta para o verbo, para identificar o sujeito, perguntamos a ele quem. Quem é um pequeno pássaro? O beija-flor. Assim, a gente descobre quem é o sujeito dessa oração. Então, o beija-flor é o sujeito da oração e é um pequeno pássaro, é o predicado. Vamos olhar o segundo exemplo. Os beija-flores são muito ágeis. Quem são muito ágeis? Os beija-flores. Então, os beija-flores é o nosso sujeito e são muito ágeis é o nosso predicado. Bom, então, nessas orações, né, então está sendo falado algo sobre o sujeito, que no caso é o beija-flor e os beija-flores, né? O verbo ser, que está concordando com o sujeito. Então, uma hora o sujeito está no singular, o verbo ser está no singular. E quando o sujeito está no plural, o verbo ser também foi para o plural. Então, definições, né? Indefinido é sujeito é o termo da oração que indica o ser do qual se diz algo e com o qual o verbo concorda em número e pessoa. Bom, mas quais são os tipos de sujeito, né? Para a gente saber o tipo de sujeito, primeiro precisamos entender sobre o que é núcleo. O núcleo, né, ele é o termo mais importante dentro de uma classificação. Então, dentro do sujeito é o termo mais importante, dentro de um predicado, a gente também vai trabalhar isso um pouquinho mais adiante, também tem a sua importância o núcleo. Dentro do sujeito, o núcleo, ele sempre vai ser um substantivo ou alguma palavra substantivada, ou um pronome substantivado, um adjetivo substantivado, um verbo substantivado. Então, o núcleo, ele vai ser uma palavra que tem em sua característica um substantivo, ok? Então, aqui nós temos outros exemplos. Aquela garota é campeã de natação. Então, nós sabemos que aquela garota é o sujeito. Qual é o termo mais importante entre aquela e garota? Aquela nós sabemos que é um pronome demonstrativo, certo? E garota é um substantivo. Então, entre um pronome e um substantivo, a palavra mais importante é garota, por ser um substantivo, ok? Bom, no segundo exemplo, o azul da piscina torna a água mais límpida. Então, olha só, aqui nós temos o azul da piscina. Então, preste atenção aqui nesse caso. Nós temos um artigo que está na frente de uma cor que normalmente aparece como adjetivo. Só que quando esse artigo aparece na frente de uma palavra, torna o quê? A transforma em um substantivo. E da piscina, né? Piscina isolado é um substantivo, mas aqui nós temos uma locução formada com essa preposição aqui. Então, essa preposição torna essa expressão da piscina uma locução adjetiva. Então, a gente só tem uma palavra exercendo a função de substantivo efetivamente aqui, que é a palavra azul. Por isso, ela é o núcleo, tá? Eles participarão do campeonato. Então, nós temos aqui apenas a palavra eles, que é um pronome, está substituindo um nome, portanto, um pronome substantivo. Então, nesse caso, o núcleo é a palavra eles. Então, notem que o núcleo
ele é a palavra mais importante de um termo e sempre terá a característica, né? Sempre será um substantivo ou uma palavra substantivada, ok? Bom, então, sabendo o que é núcleo, vamos saber os tipos de sujeito. Então, o sujeito ele pode ser simples, composto, desinencial, ou como a gente costuma dizer, oculto, tá? Também pode chamar de elíptico. Desinencial, oculto ou elíptico é a mesma coisa. O sujeito indeterminado e o sujeito inexistente, que ocorre em oração sem sujeito. Bom, primeiro vamos ver então o sujeito simples. O sujeito simples é aquele que é formado por apenas um núcleo, né? Como nos casos que a gente acabou de ver e nesses exemplos também. Então, o pica-pau pode dar 100 bicadas por minuto, os pica-paus podem dar 100 bicadas por minuto. Aqui nós temos dois exemplos de sujeito simples. Por que sujeito simples? Porque temos apenas um núcleo, ó, pica-pau e pica-paus. Um núcleo em cada oração. Bom, no sujeito composto, ele tem dois ou mais núcleos. Então, a gente tem um exemplo aqui, o pica-pau e o beija-flor são pequenos pássaros. Então, temos aqui, olha, pica-pau e beija-flor. São dois termos importantes, são dois núcleos. Então, temos sujeito composto. Bom, o sujeito desinencial é aquele que não aparece escrito, né, expresso na frase, né, tanto falada quanto escrita, porém, pela desinência verbal, ou seja, pela terminação verbal, nós sabemos identificar quem foi o agente da ação, quem é o responsável, quem é o sujeito da oração. Então, vamos ver aqui um exemplo com a tirinha do Armandinho. Descobriram que foi eu quem desenhou no muro da escola. Levei a maior bronca. Como assim descobriram? Você até assinou o desenho? Eu tive que assinar, ficou muito bom. Bom, nessa tirinha nós temos dois exemplos de sujeito. Eu vou falar primeiro do que a gente vai identificar aqui, que é o sujeito desinencial. Tá? Se nós pegarmos a segunda fala do Armandinho, ele diz: levei a maior bronca. Se perguntarmos ao verbo quem levei, qual vai ser a resposta? Eu, certo? Porque o verbo está na primeira pessoa do singular. Então, quando o verbo está na primeira pessoa do singular, significa que estamos falando de nós mesmos, né? Então, a gente sabe de quem a gente está falando. Quando a gente sabe, né, de quem está sendo falado, mesmo que ele não está expresso na oração, nós dizemos que temos sujeito oculto. Então, olha só, aqui eu, né, fica subentendido, eu levei a maior bronca, ok? Agora, isso é o sujeito desinencial, tá? O sujeito oculto. Agora, na primeira fala de Armandinho, ele diz o seguinte: descobriram que fui eu quem desenhou no muro da escola. Quem descobriram? Se a gente pegar o verbo descobriram, né, que é a primeira oração, a gente consegue identificar quem descobriram? Ah, professora, eles. Mas eles quem? Tá? Então, a gente não sabe ao certo quem foi que descobriu que ele desenhou no muro da escola. Nesse caso, nós temos um sujeito indeterminado, que é aquele que não se pode identificar, ok? Então, normalmente o sujeito indeterminado ele vai aparecer na terceira pessoa do plural, né? Desde que o sujeito não tenha sido citado anteriormente, tá? Porque se dentro de um contexto pode ser que tenha sido citado anteriormente quem foi que descobriu, tá? Ou quem jogou, quem apagou, quem quebrou, como nos exemplos aqui ao lado, ok? Bom, e também, né, o sujeito indeterminado ele vai aparecer em alguns casos, né, no singular acompanhado do pronome ser. Dorme-se bem em casa, neste lugar se é feliz.
e precisa-se de pintor, ok? Então, nesses dois casos, nós temos sujeito indeterminado. Bom, oração com verbo na terceira pessoa no plural e possessivo sempre sujeito indeterminado? Não. Muitas vezes, dependendo do contexto, a oração com verbo na terceira pessoa do plural, mencionado antes ou depois, nesse caso deixa de ser, foi o que eu acabei de explicar para vocês, né? Se foi citado anteriormente, ele pode ser identificado dentro do contexto, então ele não é um sujeito indeterminado. Esse sujeito indeterminado ele não pode ter sido citado antes de alguma forma e que fique oculto aí que você não consiga identificar quem é o sujeito. Alguém é sujeito indeterminado? Não. Quando a gente diz alguém pegou meu lápis, o sujeito dessa oração é o alguém. Temos, então, no caso, o sujeito simples, ok? Bom, e o sujeito inexistente, oração sem sujeito? Ele ocorre quando temos verbos, né, impessoais, como nessa tabelinha aqui que eu trouxe para vocês, né? Quando o verbo indica fenômeno da natureza, como chover, nevar, ventar. O verbo fazer e haver, no sentido de tempo. O verbo haver no sentido de existir. E os verbos ser, estar e fazer, indicando tempo meteorológico ou cronológico, tá? Então, aí tem alguns exemplos para vocês, deem uma olhada depois. Bom, então vocês vão fazer as atividades, né, da página 29 até a página 33. Vocês vão ler o texto e vão responder as questões que estão aqui. Aqui temos a definição também do que é sujeito, simples e composto. Aqui vem, no exercício 2, nós vamos trabalhar o sujeito desinencial, certo? E aqui ele vai falar um pouquinho do sujeito indeterminado e da oração sem sujeito. Em seguida, ele vai falar sobre concordância verbal, ou seja, né, que o verbo tem que concordar com o sujeito em número e pessoa. Então, se o sujeito está no singular, o verbo tem que estar no singular. Se o verbo está conjugado na primeira pessoa, se o sujeito está na primeira pessoa, o verbo deve estar conjugado na primeira pessoa. Então, aí é que vai ocorrer essa concordância verbal, certo? Aqui temos também falando sobre sujeito simples e verbo, e sujeito composto e verbo. Então, leiam e esclareçam suas dúvidas assim que vocês terminarem de ler, ok? Então, aqui vem a atividade 1, temos 2 atividades orais e 3 exercícios aqui para responder. Então, façam os exercícios, estarei online aguardando as perguntas e as dúvidas, ok? Bom trabalho e até a próxima aula, que iremos nos encontrar para a correção dessas atividades. Beijão, tchau, tchau.